A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Fala, seu Alex, que bom te ver. E eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra em Efésios 1, versículo 18. Toma certo. Daqui a pouco vocês nem vão se sentir, vai lembrar mais do som. Vocês vão acostumar. Nosso cérebro faz isso, sabia? Daqui a pouco aquilo que te incomoda, chega uma hora que não incomoda mais. Isso já foi até motivo de pregação. Efésios 1, versículo 18, vamos no 17, fala assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai eterno, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, estar escutando, recebendo uma palavra que vem de ti para nós, Senhor. Senhor, como sempre eu oro, Pai, que eu não atrapalhe o fluir do teu Espírito. Eu entrego meu coração de cada irmão que esteja aqui, Senhor, para que nossos corações e as nossas mentes sejam trabalhados pelo Teu Santo Espírito essa noite, Pai. Porque precisamos cada vez mais de mais entendimento da Tua palavra, das coisas do Teu reino, Senhor. Por isso te peço, Senhor, revela para nós, que possamos sair daqui totalmente o nosso entendimento aberto, Pai, para as coisas do Teu reino. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra começou segunda-feira, quando nós tivemos uma reunião aqui, e eu fiquei incomodado com algo que já há algum tempo eu me questiono muito. Comigo, eu acho que também deve servir para os irmãos. Que a nossa conversão, muitas vezes ela para no meio do caminho. Vou explicar melhor. Às vezes a gente tem coisas na nossa vida que são assim gritantes, e aquilo, quando a gente aceita Jesus, quando entra Jesus na nossa vida, aquilo ali a gente deixa. E nós estamos convertidos, glória a Deus, aceitamos Jesus. Só que a obra de cruz, ela é muito mais do que isso. Ela não para aí. É completa. E por que eu falo completa? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, através da obra de cruz, ela veio para nos salvar, sim, mas não é só isso. Veio para que nós possamos governar a terra também. Em Gênesis 1, 28, fala assim: os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Esse sujeitai é governança. É governança. Mas não é governança sobre homens, porque mais à frente fala sobre os mares, né, as águas, sobre a terra e sobre o ar. Não é sobre homens. Essa coisa de governar sobre homem é coisa do inferno. Não é você ter domínio sobre vidas, sabe,
isso é do inferno. A palavra de Deus não fala isso. E pela ordem fala de frutificar para depois multiplicar. E muitas vezes nós partimos para multiplicar e a gente não frutifica antes. E o frutificar é ser uma pessoa melhor, dar frutos. Dar frutos dentro da sua casa, como um marido, como uma esposa. E muitas vezes a gente parte para multiplicar e a gente acha que vamos multiplicar. E o que nós estamos multiplicando? E às vezes coisas distorcidas. E a palavra do Senhor fala o seguinte, primeiro, frutifica para multiplicar. E por que eu falo isso? Porque dentro dessa conversão, dessa caminhada com Deus, nós achamos que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu comecei a caminhar dentro da igreja, está tudo bem, está lindo e maravilhoso. E a gente quer multiplicar, e a gente não deixa o Espírito Santo cuidar da gente, trabalhar em nós, para que primeiro a gente comece a dar frutos. Primeiro fruto. Só que o fruto é algo que muitas vezes é penoso, é muito confronto, são coisas que já naturalmente eu faço e agora eu tenho que deixar de fazer, é obedecer ao meu Salvador, passa por várias situações. E na caminhada com Cristo, eu vejo que muitas vezes, eu tenho ainda situações que eu preciso me converter. Eu não sei se vocês são assim. E eu vejo que eu não dei importância para isso. Estou caminhando e de repente eu recebo um confronto, uma situação que cria um impasse, que na verdade, em vez de eu estar sendo governado pelo Senhor, muitas vezes eu estou sendo governado por uma situação, governado por uma emoção, governado por um trabalho, governado por coisas que não era para estar governado, porque se eu aceitei Jesus, eu me converti, eu era para estar sendo governado por Ele, e não por situações, por emoções, por coisas adversas da nossa vida. São tantas coisas que nos governam, queridos, e nos afasta do melhor de Deus para nós. E a gente precisa começar a analisar, sabe, sobre a minha vida, sobre cada um sua vida, o que é que me governa? O que é que faz eu tomar algumas ações que não deveria, se eu fosse governado pelo Santo Espírito de Deus? Porque, de repente, eu faço coisas que eu falo assim, poxa, eu me sinto até constrangido, envergonhado. De você depois ir para o Senhor e pedir perdão. Caramba, como é que ainda tem pensamentos que passam na minha vida, na minha mente, que não eram para passar mais, mas que eles ainda me governam. Por que a gente para no meio do caminho, queridos? Por que a gente para no meio do caminho? Por que a gente não dá seguimento daquela boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas? Por isso que eu quero fazer um paralelo com uma passagem que já estamos carecas de saber. Olha os sorrisinhos, os deboches. Que aquela passagem dos discípulos foram para Emaús. Eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 24, versículo 13. E eu espero que a gente possa tirar alguns exemplos dali para a nossa vida. E eu creio que assim como o Espírito Santo tem me incomodado, vai incomodar vocês. Amém? Lucas 24, versículo 13, a palavra do Senhor fala assim: nesse mesmo dia, iam dois
Que dia, gente? Nesse mesmo dia. Foi na ressurreição. No dia da ressurreição. Foi no terceiro dia. Iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Então eles estavam falando o que aconteceu naqueles 3 dias. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro, o Alô? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Grava aí, queridos. Entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou Jesus. Quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, sobrinha, esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diz estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Queridos, a obra de cruz não é o fim, é o começo. Ponto. Amém? Amém. Gente, isso aqui não é Big Brother.
Isso aqui não é fazenda. Vocês são eleitos, vocês são aqueles que participam das bodas do Cordeiro. Você está interagindo com o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós encontramos aqui duas pessoas, dois discípulos que estavam frustrados. A palavra diz que estavam tristes. E muitas vezes eles eram pessoas que eles tinham um entendimento de Cristo até a obra de cruz. No versículo 19 fala assim: responderam eles, as que diziam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obra, palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles sabiam do poder de Cristo. Eles tinham um entendimento, parte do entendimento. Mas eles estavam indo para... Eles foram até a obra de cruz com um entendimento. E ali, quando eles olham, qual é vamos dizer, qual é a imagem que eles têm de Cristo? Daquele que ele era o Todo-Poderoso, que ia salvar, libertar Israel? Não. A imagem que eles tinham de Cristo era um Cristo crucificado, um Cristo ensanguentado, um Cristo nu, um Cristo derrotado, um Cristo que foi morto como um pecador. Então, toda a esperança dele, tudo aquilo que eles estavam acreditando, ali foi por água abaixo. E frustração é isso, é quando você crê em algo e aquilo te decepciona. E isso traz um desânimo, isso traz tristeza, isso traz amargura. Nos tempos atuais, como é que fala? Pessoas ficam em depressão. Naquela época não tinha isso, hoje tem. Depressão, né? E por aí vai, toque, mais outras coisas mais. Nós estamos no mundo moderno. Mas isso é uma coisa que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, amém? Sim ou não? A gente é de corpo, né, carne e osso, nós somos, temos sentimento, não. As coisas vêm, a gente não é frustrado. Mas o problema é que esses homens, a palavra diz que era para eles ficarem em Jerusalém. E eles saem do lugar onde era para eles estarem. E muitas vezes a gente está indo para Emaús, para lugares que nos afastam do propósito de Deus para as nossas vidas. E uma coisa eu falo para você, toda vez que existe algo para nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida, é um local sempre distante, que é mais difícil para você voltar. Você já viu uma pessoa que está frustrada com uma liderança, frustrado com uma igreja, frustrado com pessoas dentro daquele meio? Essa pessoa, ela tem ânimo para pegar a palavra, né? Eu estou distante, mas eu vou pegar a palavra, tá? Ela está no início, ela faz, porque a primeira coisa, o primeiro engano, eu não preciso de igreja para buscar o Senhor. Dá para eu chegar, é eu e Deus. Por um momento você faz isso, até que chega uma hora que você, entendeu? E vai. O que eu quero dizer, queridos, que há uma necessidade de nós convivermos dentro de uma igreja. O problema é que ninguém quer ir para o Gólgota. Ninguém quer ser crucificado. E a igreja é o local onde você vai ser mais frustrado. Aqui tem uma fila dos frustrados, tem uma fila dos medrosos, tem uma fila dos inseguros. Sejam bem-vindos. Olhe para a pessoa do seu lado. Essa pessoa vai te frustrar. E pior, essa pessoa que vai cravar o prego que falta no outro braço. Eita. Porque você pode até pregar o prego numa mão,
e dos pés, mas a outra mão vai precisar de ajuda. E pode ser essa pessoa que está do seu lado. Mas é necessário. É necessário porque a gente precisa dar continuidade nessa conversão progressiva de Deus na nossa vida. Sem cura, sem cruz, nós não vamos passar pelos processos de Deus. O maior processo do Senhor é a cruz. E aí, como assim, pastor? A cruz, como assim? Não, é chegar na cruz e ficar travado lá. E muitas vezes precisamos também pregar a língua. Essa desgramada que é usada para que a gente enfraqueça, para que a gente desanime, para usar contra um outro irmão. Quer ver uma coisa? A gente aqui aconselha para quando você tem um sonho, algo, um projeto que está em andamento, cale a sua boca. Não fale para ninguém. Só quando tiver consumado. Mas isso é igreja, gente. Isso faz parte. Sem querer, vocês podem ficar chateados comigo, eu estou falando por experiências várias. Entendeu? Que isso acontece. Mas muitas vezes o irmãozinho não está nem pensando em querer, sabe, o teu mal. Mas é natural do ser humano. Então, querido, nós vamos sofrer decepções. Nós vamos sofrer mágoas. Mas nós não podemos sair do caminho daquele que o Senhor traçou para nós, que é Jerusalém. Caminho para Emaús é caminho para você estar saindo do propósito de Deus para a tua vida. E nós estamos hoje aqui porque esses homens, eles ficaram frustrados e nós passamos por isso, queridos. Frustração faz parte da nossa vida, amém? Você desanimar com líderes faz parte da caminhada, amém? Infelizmente, amém. É verdade. Como também pessoas vão te desanimar, vão te frustrar, vão te decepcionar, vai te vergonhar e coisas mais. Mas isso faz parte do processo de Deus para nos crucificar. E todas as vezes que acontecem essas coisas, não é por causa do irmãozinho, é por causa de você. Deus quer atingir o nosso coração. Deus quer ir profundo em nós. Porque Ele sabe muito bem as raízes de amargura que nós temos dentro do nosso coração. Ele sabe muito bem aquilo que nos machuca, aquilo que nos incomoda. Jesus deu o maior exemplo. Quando ele foi para o Getsemane ali, ele falou que ele estava amargurado de morte. Estava triste. E nós muitas vezes estamos aqui como se estivesse tudo bem e não está, gente. E muitos estão tristes, estão desanimados. Então, não bote uma cara que está tudo bem. Sabe por quê? Quando as pessoas admitem que estão tristes, aí vem Jesus. E ele caminha do lado. Uma coisa nós precisamos ter certeza, agora é um outro ponto, que mesmo nessas tristezas, mesmo a gente seguindo caminhos que não são de Deus, o Senhor está com a gente. Aqueles homens não chamaram Jesus, foi Jesus que chegou até eles. Nós estávamos escutando um louvor, né, que falava assim: o amor nos sustenta nas nossas fraquezas. Então, mesmo que você não está no caminho que o Senhor traçou para você, mas o amor dele te sustenta dentro das suas fraquezas. Então, esse negócio que Deus, Senhor, me abandonou porque eu não estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, que eu não estou
da igreja, como se tivesse da igreja, está tudo resolvido. Que eu estou, porque eu estou fraco, e eu não estou orando, e aí o Senhor me abandonou. Não! Ele é amor. Nós podemos sim desanimarmos, ficarmos fracos, mas o amor dele não fica fraco em nós. Agora, ele fazer aquilo que preparou para você, você precisa estar no lugar, no destino que ele determinou para você. Ele não vai fazer algo se você estiver numa escola de samba. Ele não vai fazer algo se você estiver num pagode. Se você estiver em caminhos que não são do princípio de Deus. Não adianta. Não vai. Não queira isso. A misericórdia do Senhor tem limite. Amém? E outra coisa que é importante, que a gente precisa ajustar o nosso entendimento sobre a cruz. Porque nós estamos indo para a cruz por quê? Por Jesus ou por mim? Porque se eu estou indo para a cruz, eu chego na casa do Senhor, porque o meu marido foi embora, porque meu filho isso, porque, querido, a gente precisa ajustar o nosso entendimento. O nosso entendimento. Eu estou indo para a cruz porque eu preciso ser melhor, porque Ele é o meu foco. Ele é, sabe, aquele que eu quero atingir por amor a Ele, por entendimento, porque morreu na cruz para me libertar, trazer vida. Se eu estou na casa de Deus por outro tipo de coisa que não seja, sabe, o adorar, glorificar o nome dele, está tudo errado. Por quê? Porque logo assim que nós conseguirmos a bênção, a primeira coisa você vai vazar. Porque você veio para a casa de Deus, não por amor, mas sim por causa de uma necessidade. Tanto é que você não estava na casa de Deus. Aí entra, vem para a casa de Deus, recebe aquilo de volta. Por que você vai ficar na casa de Deus? Você está com o entendimento errado, você vai embora. Então nós precisamos ajustar, porque o que vai sustentar a nossa vida por Deus é o entendimento correto do que é a obra de cruz. A obra de cruz é para mim, eu ser tratado, eu ser melhorado, eu ser ajustado. Porque se eu não pensar assim, querido, não vai ficar de pé, o primeiro vento contrário vai ser derrubado. E às vezes nós achamos que o Senhor está demorando. Não! Ele está querendo corrigir a tua rota. Ele está querendo te ajustar primeiro. Ele está querendo mudar o teu entendimento. Ele está querendo mostrar para você que, olha, você precisa ser uma pessoa melhor. Eu quero melhorar você, eu não quero sim resolver a tua situação onde teus olhos estão fitos agora, achando que isso é o mais importante na tua vida. E não! O que é mais importante na sua vida sou eu! Eu! Um coração apaixonado por mim. E nós vamos ficar esperneando e continuando indo para Emaús e indo, seguindo cada vez mais distante e dentro da casa de Deus. Porque nós estamos com o entendimento errado daquilo que Deus quer para nós. E por isso muitas coisas, raízes de amarguras, problemas na alma, não mudam porque nós estamos com o foco errado. E a gente precisa mudar isso. O propósito da igreja é te levar a Cristo, levar você para a cruz, para você ficar crucificado ali de todas as suas mazelas, para que você possa ressuscitar com Ele. Este é o propósito da cruz. Existe um Cristo crucificado, mas existe um Cristo ressurreto. Um Cristo de poder. E a gente precisa analisar a nossa vida
e fazer, olhar para dentro e falar assim: Senhor, qual é a minha intenção de ir para a tua casa? Eu oro por quê? Por que eu te busco? É por causa de mim? É porque eu preciso? É porque eu estou amargurado, eu estou chateado? Você pode chegar e todas as frustrações você levar para ele. Amém. Ele está aí para te escutar. Ele não deixou aqueles homens sozinhos. Antes dele ir para a glória, ele fez questão de estar com aqueles homens ali, aqueles discípulos. E ali ele vai falando da palavra para eles. Ali chega uma hora, ele sabia tudo que estava acontecendo, mas ele pergunta para aqueles homens, para eles abrirem o coração. Então, queridos, não seja uma pessoa que seja íntimo de Deus. Abra o teu coração. Mostre as tuas frustrações. Não coloque uma capa, uma máscara daquilo que você não é. Porque o Senhor quer escutar de você, Ele quer que você bote para fora para que Ele possa tratar na nossa vida. Porque quanto mais nós retermos, acharmos. Uma vez eu falei aqui, poxa, tem pessoas que eu sei que são extrovertidas, mas é para mostrar, mas na verdade isso aí é para esconder algo. E teve pessoas depois do curso que falaram: pastor, eu sou assim. Porque eu também fui assim durante um bom tempo. Era uma pessoa muito extrovertida, tudo, mas era para esconder as minhas inseguranças, os meus medos. Então a gente cria um personagem para viver e que você pode levar esse personagem até certo tempo, dentro da casa do Senhor, dentro do trabalho, que for. Mas para Deus não adianta. Ele sabe muito bem estar do teu lado todo momento e falando: eu te conheço. Abra. Abra para poder entrar. Abra. Não seja uma farsa. Você é um filho meu amado. Eu te amo. Eu estou aqui te sustentando em amor dentro dessas todas as fragilidades que você tem. Mas você precisa chegar e abrir e falar. Aí lembra que eu falei que a obra de cruz é para nos salvar e nós governarmos? Como é que nós vamos governar assim, gente? Uma farsa, uma máscara, mostrando algo que não é para o Senhor. Gente, nós precisamos rasgar esse coração para o Senhor. Nem que seja gritar para Ele: eu não aguento mais. Tem pessoas que até falou assim para mim: pastor, não vou falar nada, que o senhor sabe como é que está. Tu fala, abre a boca, mostra para o Senhor, vem 20 vezes aqui na frente, se prostra no Senhor, mas fala: eu não desisto, eu quero a mudança e eu sei que a minha mudança vai vir só através de ti. Não desiste, queridos, porque Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama. Vou mais profundo, todo mundo aqui está errado, não tem nenhum santo, mas Ele ama todo mundo igual. Ele não desiste de nenhum aqui. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, aqueles que vêm para a igreja porque o irmão pediu, a mãe pediu, a namorada pediu. Ele também ama esse. Ele não desiste desse. E ele crê que o entendimento vai mudar. Porque a partir do momento que esse entendimento, o que é a obra de cruz, nós vamos começar a entender e trazer isso para a nossa vida, e as coisas vão começar a mudar a partir do momento que a gente vai entregar para Ele. Porque a obra, quem vai fazer é Ele. Você pregou semana passada: o querer e o efetuar é dele. A gente estava comentando que muitas vezes a gente quer, mas a gente para no meio do efetuar. Não, aí não, poxa, tá bom assim. Existem algumas coisas de estimação que a gente leva. E daqui a pouco de novo. E a gente tem que chegar para o Senhor e falar: Senhor, efetua. Eu não quero mais isso na minha vida.
Eu quero sim voltar para o destino que o Senhor determinou na minha vida. Eu não quero perder mais tempo. Eu quero ser uma pessoa que dê certo em todas as áreas. Quando eu falo dar certo, queridos, não é aquela pessoa, não falta dinheiro, não falta, sabe, é amada por todos. Não, não é isso. É uma pessoa que dá certo nele. Que independente daquilo que está vivendo, se está falando mal de você e tudo mais, você está sendo aperfeiçoado a cada dia, você está glorificando o nome do Senhor, porque você não vai ser governado por aquilo que falo, mas aquilo que o Senhor fala de você. Isso sim. Mas se a gente escutar qualquer coisa, cara, é batata. É sofrimento na hora. Acabou a minha semana. Pastor, então, se o pastor tratar mal, jogar uma piadinha sem graça, acabou. Minha amada aqui, quantas vezes assim, para de brincadeira. E eu melhorei muito, né? Mas por causa disso, às vezes aí ela falava para mim, fulana tá chateada contigo. O que foi? Foi uma brincadeira. Tá chateada. Eu falei, meu Deus, porque tá todo mundo ferido, está sendo governado pelas suas emoções, por tudo aquilo que fala, com uma brincadeira. Meu Deus, tô todo mundo magoado, dói. Porque não é governado pelo Espírito Santo de Deus. Não é que a Keila fala de mim que vai mudar meu estado, que vai pensar se eu falo errado, se eu falo isso, falo aquilo, esse pastor é bem doido, isso e aquilo. Eu não estou nem aí, eu só quero que o Espírito Santo entre e fale com um aqui dentro. Pronto, já valeu. Isso é que é importante, querido, por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho esperança que a palavra de Deus muda, transforma, restaura, que a presença do Espírito Santo na sua vida muda, restaura. Mas para isso, queridos, tem que mudar o entendimento. Que a obra de cruz não é para o teu vizinho, é para você, é para mim. Eu preciso ser convertido. Porque senão nós vamos ser aquela pessoa que ninguém pode falar sobre isso. Não fala aquilo não. Porque senão vai ficar chateado. Não, vai magoar. Meu Deus! Quem é que te governa, meu Deus? Nós fomos chamados, fomos abençoados. É uma restauração à obra de cruz, querido. Porque essa passagem de Gênesis 1, 28 foi para Adão e Eva. Nós fomos chamados para frutificar, multiplicar, encher a terra. E a última parte que eu esqueço sempre. Sujeitar, governar. Nós estamos fazendo isso, querido. Ou queremos governar vidas, governar pessoas, pisando em pessoas, maltratando, magoando. Se Jesus não desistiu de ninguém, nós não temos o direito de ficar falando mal de ninguém. Nós temos que chegar e falar, vai melhorar, vai dar certo, calma, é o tempo dela, é o tempo dele, vai mudar, vai chegar uma hora que vai trazer, o Espírito Santo vai trazer o entendimento e vai mudar, e vai melhorar. O Senhor, da sua divina misericórdia, Ele, uma vez você pregou, né, sobre o Waze, né? Quem conhece aqui o Waze? Fazendo o ajuste lá, você bota um destino. Esse final de semana a gente deu uma esticadinha para a serra, entrei, o Waze estava mandando em frente, eu falei, poxa, não, eu nunca fui por ali. Eu fui por onde eu sempre ia. Conclusão, peguei o engarrafamento 1 hora a mais. O Waze, ele tem duas funções: te levar para o destino e reduzir o seu tempo. Diminuir o seu tempo para você chegar no seu destino.
O Waze, você pode mudar a rota, você pode errar, mas na hora tem um satélite que ajusta a rota. Existe um satélite divino aqui, que ajusta a nossa rota a todo momento, porque ele não desiste de nós. Tem pessoas que deixaram o ministério de lado, e o Senhor está todo momento, está indo na tua estrada junto contigo, porque Ele não desiste de você. E aí Ele vê um retorno, olha o retorno, volta, volta. E a gente vai em frente, mas Ele não desiste. Ele está do lado. E Ele vai. E aí o satélite espiritual ajusta de novo. Vai ter um retorno mais à frente, a 1 quilômetro. Calma que vai chegar lá. E aí que chega, ele começa a apitar. Retorno à direita, e você segue em frente. Mas ele não desiste. Você pode ser teimoso, você pode ser um chato, você pode ser o que for, mas ele não está nem aí para tua chatice, ser chato. Ele quer você, ele quer teu coração, não adianta, ele não vai desistir de você. Por caminho que você for, que está se afastando mais dele, ele vai estar junto contigo. Ele não desiste. O que é lindo é isso, né? A gente desiste, né? Nossa, cada coisa que a gente... Aí eu chego, um corrige o outro aqui, tá, gente? Tem pessoas que dizem, o Senhor vai tratar. Aí, eu também. Meu amor não é como o dele. A gente se ajusta porque a gente precisa amar. Tentando chegar como ele, está bem distante. Eu estou querendo dizer que ele não vê como a gente. Ele vê, ele quer o teu coração, não adianta, ele não desiste. O que é legal nessa história desses dois discípulos, que eles, nessa caminhada, o Senhor chegou ao ponto que ele não desiste, que ele começa a falar sobre ele, desde Moisés até Malaquias. E ele vai falando sobre ele na palavra. Gente, 11 quilômetros, eu não sei aonde que Jesus encontrou eles, mas foi uma caminhada junto. Ele não desiste. E Jesus, ele faz que vai passar direto, porque precisa ser convidado. Vem com a gente, fica aqui. Só que esses homens convidaram porque era um homem que falava muito bem da palavra. Porque até então os seus olhos estavam vedados. Eles não sabiam que era Jesus. A palavra estava queimando no coração deles, mas eles não sabiam que era Jesus. E esses homens levam eles para a casa deles lá. E eles sentam à mesa. Queridos, você pode espernear, você pode lutar contra, mas existe uma mesa para cada um. Ele vai te achar. Você pode ir para onde for. Esses homens, eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam distantes de Jerusalém. Eles já estavam em Emaús. Eles tinham chegado no destino. E ali, para acabar, tá, gente? Calma, estou acabando. E ali, quando ele chega e senta à mesa, e ele chega, a palavra diz, no partir do pão, ele glorifica Deus. Ele abençoa e glorifica Deus. Os olhos dele se abrem. Eu quero dizer para você o seguinte, você pode espernear, você pode ir contra, tudo mais, mas ele vai te achar. Tem uma mesa posta para cada um aqui. Ele vai te achar. E ele vai te achar. E vai ser de uma forma que aqueles homens, quando os olhos deles se abriram ali, o Senhor sumiu. E a palavra diz que na mesma hora, não foi um dia, 2 dias, 3 dias depois, não.
eles voltaram para o destino deles, que era Jerusalém. O que eu quero dizer para vocês, querido, a mensagem dessa noite, eu não sei qual é o caminho, porque às vezes a gente acha, não, eu estou dentro da igreja, está tudo bem. Não, não está bem, querido. O Senhor quer ajustar a tua rota, mas antes disso quer ajustar teu entendimento. Porque não adianta você chegar em Jerusalém sem entender aquilo que Deus quer para a tua vida. Para você executar aquilo que está determinado para você. E às vezes a gente acha que é o ministério também, amém? Mas é dentro da tua casa, é na tua família, é no teu trabalho, ajustando para que você realmente possa fazer aquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Voltar para o local sem entendimento não adianta. Achar que nós já chegamos em algum lugar não adianta. Achar que estou na igreja porque eu preciso, sabe, de alguma coisa que está me faltando, é o outro da minha vida, não adianta. Ele está de olho no teu coração. Então ajusta o entendimento. Ajusta aquilo, alinha com os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Porque se você não alinhar, a obra de cruz pode ser qualquer coisa na tua vida. A gente pode distorcer a obra de cruz. Está entendendo, gente? Como é grave, é sério. Porque a gente pode chegar e falar o seguinte para uma pessoa: vai lá para a igreja, ele resolve tudo. Que ele é bênção pura, vai mudar a tua vida. Você pega a obra de cruz e bota como se fosse ter uma bola de cristal, sei lá, alguma coisa, resolve tudo que é problema, tá? E não é isso. Não podemos distorcer o que é a obra de cruz. A obra de cruz nos leva a crucificarmos para que o velho homem fique travado ali, preso ali, para que uma nova pessoa possa ressuscitar com Cristo. Se eu ficar só pendurado por um cravo, vai dar ruim. Eu preciso estar totalmente entregue ao Senhor, totalmente crucificado, para que a obra do Senhor da minha vida possa trazer um entendimento e assim eu possa me entregar verdadeiramente. Para aquilo que Ele quer para a minha vida possa realmente acontecer. Para que eu possa estar pleno naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu possa frutificar antes de ficar multiplicando. Tem pessoas que têm que parar de multiplicar para primeiro frutificar, para trazer frutos, para depois multiplicar. E se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos multiplicar coisas distorcidas. E o que a gente precisa multiplicar é frutos. Então eu não posso ser um grande empresário se eu sou um péssimo marido. Eu não posso ter rios de dinheiro porque eu vou fugir da casa de Deus. Por isso, primeiro, frutifica, trabalha caráter, mudanças. Existe uma ordem e governar é por último. O Senhor te ama. Por isso nós estamos aqui. Porque precisamos ser aperfeiçoados a cada dia. Ele quer ajustar a nossa rota. Ele quer mudar o entendimento para o entendimento correto do que é a obra de cruz. Queridos, fica com essa palavra. Que Deus possa nos abençoar essa noite, trazendo mais clareza sobre a sua palavra, sobre o que é a obra de cruz. E que a gente não pare no meio do caminho achando que chegamos a algum lugar. Tem muito mais, é mais profundo. Vamos adorar o Senhor. Levanta, levanta.
Esse Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é lindo. Cristo é lindo. E aonde eu encontro Ele? É na cruz. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com ele não sabe ensinar amor, ele é bondoso e cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele estava a mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Salvamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Sabe, toda vez que nós nos reunimos para falar da palavra, nós estamos ali partindo o pão. E hoje não é diferente. E eu faço um desafio para você que acha que está no caminho indo para Emaús. O inimigo pode chegar e soprar no teu ouvido suas inseguranças. Não vou lá na frente para não me expor. Mas como falei, não desiste. Mostra para ele
que você quer mudar, que você quer mudar a rota. Por isso eu te convido, vem aqui na frente. Vamos fazer um ato de fé, mostrando para Ele, Senhor, eu preciso mudar a minha rota. Eu preciso mudar meu destino. Eu deixei algumas coisas nessa caminhada para trás e eu reconheço que eu fiquei em caminhos que me afastei de Ti, Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas continuamos insistindo em caminhos, insistindo que o velho homem ainda fica falando, demonstrando que está aí ainda. E nós precisamos mostrar para ele, Senhor, eu quero ir para a cruz. Existem algumas áreas da minha vida que precisam ser crucificadas. Eu preciso mudar. Eu ainda falo melhor, vem toda a igreja para frente, que todos nós precisamos mudar. Vem toda a igreja para frente. Não existe alguém melhor que outro aqui. Existe aqui áreas da nossa vida que precisam sim mudar. Senhor, recalcula a nossa rota. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento aqui a minha vida e dos teus filhinhos amados, Senhor, que reconhece que existem áreas da nossa vida que precisam mudar. E precisamos, Senhor, do teu GPS para nossas vidas. Reajusta, recalcula a rota, Senhor, para que a gente possa ir para o destino correto. Queremos obedecer a tua palavra, obedecer os teus princípios. Nos leva de volta para Jerusalém, Pai. Senhor, ministérios que deixaram aqui para trás, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, restaura, recalcula a rota, Senhor. Que volte, Senhor, para onde ali parou. Que volte, Senhor. Que seja restaurado, Pai. Eu te peço, Senhor, onde nós desistimos de Ti na nossa vida, áreas que nós deixamos para trás, recalcula a rota, queremos voltar e mostrar para Ti que nós cremos, nós confiamos em Ti, Senhor, que nós confiamos no Teu amor, que o Senhor não desistiu de nós. Recalcula a nossa rota. Leva-nos, Senhor, de volta, Senhor, onde nós éramos apaixonados por Ti, Senhor. Ajusta, Senhor, a nossa vida, Senhor. Ajusta o nosso entendimento. Que nós estamos aqui é por Ti, Senhor. É por Jesus. Não é por necessidades. Não é por vontades. Mas é por Jesus. Por isso eu te peço, Pai. Coloca, Senhor, nos nossos corações um amor por Ti. Amor, mais amor. Acrescenta mais amor, Senhor. Enche o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Senhor, queremos mais buscar a Tua face. Assim como aqueles discípulos de Emaús, os corações deles queimavam quando o Senhor falava da palavra. Senhor, que eles possam queimar pela Tua palavra. A Tua palavra que liberta, que transforma, que restaura, que ajusta nosso entendimento. É a Tua palavra que vai iluminar os nossos caminhos. É a Tua palavra que vai nos lavar e vai nos transformar e vai nos restaurar, vai nos curar, vai nos libertar e vai nos levar de volta para Jerusalém. Aleluia!